Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui comigo no Fale Japonês. Se você não me conhece, eu sou o Jin Takahashi, sou idealizador do canal aqui do Fale Japonês e sou professor do idioma japonês aqui no Japão há quase 20 anos, país onde eu vivo há mais de 30 anos. Bom, enfim, como você já deve saber se você acompanha o meu trabalho, não é mesmo? Hoje eu vim aqui para te trazer mais informação sobre o idioma japonês. Agora, se você não acompanha o meu trabalho, demorou para você se inscrever aí no canal do YouTube, ativar os sininhos para que você possa receber todas as notificações quando eu estiver aqui ou ao vivo nas minhas lives que acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, horário de Japão, ou com algum outro vídeo informativo, seja ele cultural, enfim. Muita coisa eu passo aqui para vocês, não é mesmo? Mas é isso. Hoje eu vou falar sobre o katakana. Não sei se você sabe, mas nós temos alguns sistemas de escritas na língua japonesa. É importante falar sobre isso novamente, apesar de eu já ter feito outros vídeos falando sobre isso. Inclusive, já dei uma aula sobre o hiragana, que é um dos sistemas de escritas do idioma japonês, e que eu também menciono os sistemas. Mas, enfim, talvez seja a primeira vez que você esteja vendo um vídeo meu, talvez seja a primeira vez que você, né, esteja tendo contato com o idioma de forma geral, e talvez seja uma curiosidade sua. Então, vamos lá. Nós temos na língua japonesa como um todo, o kanji, que você já sabe, que são os ideogramas, que eles são, eles provêm, né, da China e da Coreia, foram introduzidos no Japão, de forma geral, pelo filósofo Confúcio, na era feudal do Japão, e depois os japoneses utilizaram como um dos sistemas de escritas para, digamos, a sua alfabetização, tá? Mas, enfim, nós temos os kanjis, né? Nós temos o hiragana, que eu já mencionei para vocês em outro vídeo, que foi criado pelas mulheres na era feudal, não é mesmo? E depois o sistema que nós encontramos hoje, né, que foi padronizado na era Meiji, e que o hiragana é utilizado para também escrevermos o idioma japonês, como, por exemplo, um sufixo, né, de uma conjugação de um verbo, né? Nós temos todo o verbo da língua japonesa, ele é constituído por um kanji. E aí a sua flexão, né, a sua conjugação, ele é escrito em hiragana. Se a gente quiser falar, por exemplo, na forma afirmativa, na negativa, no passado negativo, passado e assim por diante, nós iremos flexioná-lo com o hiragana, por exemplo. Assim como nós temos vários vocabulários no idioma que são escritos em hiragana. Mas, enfim, se você quiser saber mais sobre o hiragana, assista a aula sobre hiragana que eu já fiz para vocês, tá legal? Tá aqui no canal também para você, não somente no YouTube, mas também Facebook e Instagram. Não se esqueça de acompanhar as outras mídias, porque em cada uma delas, de forma geral, a gente passa informações diferentes para vocês, tá bom? E aí nós chegamos no katakana, que é o que eu vou falar para vocês hoje, ensinar para vocês hoje o katakana. O katakana, por sua vez, ele também foi criado na era feudal no Japão, na mesma época em que as mulheres criaram o hiragana, que foram, digamos que, criados através de alguns kanjis, tá bom? Mas, enfim, o katakana também foi, mas ele não foi criado pelas mulheres, nem por samurais, nem por shogun, nem nada disso, tá? O katakana, que é o que nós vamos ver hoje, ele foi criado, esse sistema de escritas, né, de escrita, que ele possui 46 silabários, ou seja, são símbolos, não é mesmo? Que formam aí um conjunto, um grupo de 46 símbolos, que são os silabários do katakana, ok? Mesma quantidade do hiragana. Eles foram criados na mesma época pelos aprendizes de monges budistas. Não é fantástico isso? Aí você talvez esteja se perguntando, mas por que que aprendizes, né, de monges aí do budismo criaram katakana? A resposta é simples, mas ela traz consigo um significado muito interessante para que você possa entender o porquê que nós a utilizamos para escrever palavras de origem estrangeiras no idioma japonês. Quando a religião budista, né, ela foi introduzida no Japão, trazida, a gente fala que foi trazida assim pela China, não é mesmo? É claro que a sua, a, digamos que a sua maior influência vem, né, do budismo, da China, por exemplo. Mas a gente sabe
que o budismo ele também existe na Índia, também existe no Nepal, também existe na Tailândia, por exemplo, né? Existem vários outros lugares na Ásia, vários outros países na Ásia. Eu estive no Nepal, né, visitando ali Katmandu, Tituã, fui visitar o berço onde nasceu supostamente Siddhartha Gautama, né, que seria o Buda da religião budista. Enfim, eu fui até esses lugares também em busca de conhecimento, em busca de, enfim, de várias coisas que não vem ao caso hoje. Quem sabe outro dia eu falo sobre isso, tá? Mas a gente sabe que também o budismo veio desses lugares, assim como também da Coreia. Então, nós temos no Japão uma religião budista que ela é um pouco mesclada, até, eu poderia dizer dessa forma, tá? Porque nós temos aí o budismo, o shintoísmo, e aí nós vamos entrar aí em uma parte religiosa, que quem sabe, em algum dia eu faço um outro vídeo para você. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, sobre minhas viagens, meus conhecimentos em relação a isso, coloque aqui nos comentários deste vídeo, tá? Para que eu possa saber que você deseja, e aí eu posso fazer um outro vídeo para você falando sobre isso, tá? Mas o fato é que quando o budismo foi trazido para o Japão, tá? E aí houve-se, obviamente, a necessidade de passar o conhecimento da religião budista para aprendizes de monges budistas, todos os manuscritos, eles eram em kanji. Agora, pense bem, na China não tem hiragana, não tem katakana, é tudo kanji. Tudo que se precisa escrever, né? Na China, independentemente da língua, eu digo isso, porque, por exemplo, se você quiser escrever Brasil, Estados Unidos, Alemanha, qualquer outra palavra, digamos assim, por exemplo, nome de país não tem como mudar, certo? Então, na China, será escrito pelo som que aquele kanji representa, né? Que ele tem, que ele... seria isso? Acho que é essa a palavra. Enfim, o som que ele reproduz, isso. O som que esse kanji reproduz para criar aquela palavra em questão que você vai ler Brasil, por exemplo. Entendeu? Ou, às vezes, pela semântica, dependendo, pode estar também inclusa neste nome em questão, por exemplo, mas enfim, não vou dar muitos exemplos aqui, porque senão a gente vai longe. Mas só para você entender que tudo era escrito em kanji, e o manuscrito da religião budista vinha tudo assim em kanji. Agora pensa em um povo que estava sendo praticamente alfabetizado, né? Estava tendo que se adaptar a uma nova realidade, necessidade, não é mesmo, de poder ter uma língua propriamente escrita, enfim, até mesmo falada, por que não dizer, né? Padronizada, digamos assim, porque nós sabemos que no Japão nós temos vários dialetos em lugares diferentes. Okinawa, por exemplo, tem um dialeto diferente, né? O povo Ainu, por exemplo, né? Eles também têm o dialeto deles que é diferente. Então, o país ele precisava ter uma língua em comum, digamos assim, a todos, né, os povos que viviam aqui. E aí foi necessária essa alfabetização do povo japonês e também como é que eu vou dizer isso para vocês? O preparo, não é mesmo, de jovens para serem doutrinados, digamos assim, dentro da religião budista, para que assim pudesse levar a religião, né, para o povo japonês de forma geral. Eu estive em Okunoin, por exemplo, né, há pouco tempo, que é onde está... Mas, gente, é tanta coisa, não é mesmo? Onde está lá, supostamente, o Kukai, que foi quem trouxe a religião budista para o Japão, um monge budista. Supostamente ele ainda não, ele está em posição de lótus, né? Meditando e orando pelo povo japonês. Eu estive nestes lugares todos, fiquei hospedado em mosteiro budista, né? Em Wakayama. Também estive hospedado eu fiquei em mosteiro budista no Nepal, divisa com o Tibete. Então, assim, são conhecimentos que eu fui tendo na minha vida, não somente por conta de ser professor do idioma, mas também por buscar pela cultura, não independentemente da religião, não é mesmo? Eu sou muito curioso. E aí é o que eu estou dividindo com vocês hoje aqui, tá? O que aconteceu? Voltando de novo, só para deixar ainda mais rica a informação para você entender no que eu me baseio para falar para você sobre isso, tá? E aí,
Esses aprendizes de monges, né, da religião budista, eles se depararam com aquele monte de manuscrito da religião, tudo em kanji, e era muito difícil para ler tudo, entender tudo, tudo muito complexo, estavam sendo alfabetizados, como eu disse, ainda tinha religião e tudo mais, aquilo tudo. O que aconteceu? Eles criaram o katakana. Então, o katakana que nós conhecemos hoje, tá? Ele foi padronizado na era Meiji, na mesma era em que o hiragana foi padronizado, mas ele foi criado muito antes disso pelos aprendizes de monge, né, da religião budista em mosteiros, para facilitar a leitura dos manuscritos da religião. Entendeu? Muito bem. Ele é mais anguloso, não é mesmo? Eu acho muito interessante, que parece... por isso, talvez, né? Às vezes a gente tem algumas pessoas que pensam que foram criados aí por samurais e tal, porque ele é muito forte, né? Tem umas sacadas, assim, uns traços fortes, não é mesmo? Mas ele foi criado pelos monges, tá bom? Pelos aprendizes de monge. E aí, se você levar em consideração tudo isso que eu acabei de passar para você agora, sobre a história, não é mesmo? Sobre o porquê que ele existe e tudo mais, você percebe que a língua chinesa, vamos falar assim dessa forma, né? O mandarim, que seja, enfim, nós sabemos que na China também tem outras línguas, mas enfim, ele foi trazido para o Japão, e junto com ele a religião. E aí você pensa o seguinte: era uma língua estrangeira, concorda? Era uma língua estrangeira, aquela língua que estava escrito todos os manuscritos da religião budista, porque era uma língua chinesa. A partir do momento que esses aprendizes de monge, eles decidem criar um sistema de silabários para facilitar a sua leitura daqueles kanjis todos, nós temos aí uma forma de escrever, né, de transcrever, digamos assim, uma língua estrangeira. É por isso que até os dias de hoje o katakana sempre foi utilizado, então, a partir daí, para escrevermos qualquer palavra de origem estrangeira. Qualquer palavra de origem estrangeira. O que nós chamamos de estrangeirismo, por exemplo, que seria, né, o gairaigo, ou seja, uma língua ou enfim, que seja até um vocabulário que foi trazido de um outro país, não é, para o Japão. Nós temos muitos vocabulários de origem estrangeira no idioma japonês e que é usado normalmente pelo povo japonês, né, no seu dia a dia, como teburo, por exemplo, que é mesa, como doa, por exemplo, que é porta. Então, são coisas simples, mas nós teríamos, obviamente, outra forma de falar, né, como shokutatsu, por exemplo, poderia ser uma... uma mesa, por exemplo, né? Shokutaku, né? Também, né? Então, perdão, acho que eu devo ter falado shokutatsu, alguma coisa. Shokutaku. Deixa eu dar uma olhada para ver se eu estou falando coisa errada. A gente nunca usa isso em Nihongo, né? Shokutatsu. Tá certo, Kana? Shokutaku. É shokutaku. Acho que eu falei shokutatsu, né? Isso, é shokutaku, perdão. Dificilmente a gente usa essa palavra, não é? Geralmente é tebro, então a gente perde o hábito de falar. Né? Então, assim, tobirá, por exemplo, poderia ser uma porta, né? Nós temos outras formas de falar. Mas o japonês... Deixa eu clarear um pouco a mente de vocês em relação a isso, tá? Às vezes você se pergunta, mas não tem uma forma de falar em Nihongo determinada palavra? Até tem, se a gente procurar. Mas, por exemplo, no universo digital, quando a gente fala computer, quando a gente fala keyboard, mouse, screen, por que que você fala assim? Né? Tudo bem que nós temos computador, né? Em português, enfim. Ou computadora, né? Em espanhol, por exemplo. Mas teclado nós temos, mas podia ser um teclado de piano, de órgão, podia, né? Um keyboard, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é,
Muitas palavras desse universo digital que foram aí, né, que foram criadas, nasceram, acredito eu, a grande maioria nos Estados Unidos, ou em um país onde a língua inglesa é falada, foram nomeadas, essas peças, né, enfim, essas máquinas, peças e tudo mais, foram nomeadas com nomes estrangeiros. E aí, desta forma, também é utilizado em Nihongo, não é? Nós vamos falar mouse, por exemplo, né? Nós vamos falar keyboard, por exemplo, que é o keyboard, que é o teclado, e assim por diante. Então, eles também introduziram na sua linguagem diária muitas palavras de origem estrangeira. Isso, na verdade, se deu ainda muito mais, né, com uma força muito maior, a partir da Segunda Guerra Mundial, porque ao término da Segunda Guerra Mundial, acredito que você, entendendo um pouco da história, você vai ficar mais claro para você, talvez você até saiba, os Estados Unidos ajudou o Japão a se reerguer, não é? A se reconstruir, não é mesmo? E aí, a partir disso, os Estados Unidos acabou trazendo muita coisa para o Japão, não é? As mesas mais altas para serem usadas com cadeira, porque antes era somente o kotatsu, por exemplo, né? Que era aqueles mais baixinhos, ou o shokutaku, por exemplo, que também eram mesas mais baixinhas, para o japonês sentar em cima do tatame, por exemplo, com, né, com almofadas. Então, assim, eram tradições e culturas, né, diferentes, e os Estados Unidos começou a implementar muita coisa neste país. Não só os Estados Unidos, a gente sabe que a Alemanha teve um grande papel neste país também, né? Para a evolução industrial do país com as máquinas que foram trazidas da Alemanha, por exemplo. Em Okinawa existe um lugar, né, dedicada, não sei se você sabe, mas em Okinawa, em Miyakojima, tem uma cidade alemã, né, porque um barco que estava naufragando com os seus tripulantes, né, doentes já, com fome, enfermos, com chagas, enfim, atracou ali na ilha de Miyakojima. Os japoneses cuidaram deste povo alemão, e em agradecimento a isso, né, o povo alemão tem lá um marco grande, que é um museu, enfim, com formato de uma estrutura alemã, uma vila alemã. Então, assim, os alemães também estiveram aqui, os portugueses estiveram aqui, não é mesmo? Principalmente na região de Kyoto, que era a capital do país na época. Tanto é que Pontocho, lá em Kyoto, tem a ver com esse ponto, vem do português, porque os portugueses tinha muita ponte por conta de que é cercado por rio, e eles chamavam, né, de ponte, 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 e aí o japonês, olha, mais uma ponte, e aí aquela região ali onde tem um centro comercial, leva esse nome de Pontocho, né, que seria um bairro ponto, que vem de ponte, que supostamente seria em português. Olha, tanta coisa, que se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente não ia parar nunca. Mas eu quero que você entenda um pouco da história, um pouco da cultura, um pouco dos porquês, para que você entenda por que que nós temos sistemas de escritas diferentes no idioma japonês, não é? Então, nós também podemos considerar os Romaji, que são as letras romanas, como um dos sistemas para romanizar a língua japonesa. Eu não costumo dizer que é um dos sistemas da língua japonesa, tá? O Romaji, ele foi escrito, né, foi o que nós conhecemos hoje como Rebonshiki, ele foi desenvolvido, né, esse sistema pelo o reverendo James Curtis Hepburn, que após a Segunda Guerra Mundial também, ele desenvolveu uma forma, né, de escrever a língua japonesa em letras romanas para quem não entendia a língua japonesa, né, os silabários ou os kanjis, por exemplo, para estudar a língua, né? Que sejam estrangeiros, ou até mesmo para ensinar os japoneses, na época, a falar o inglês, uma vez que, depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres, principalmente, estudavam muito inglês porque viam nesta possibilidade de uma nova língua, principalmente do inglês, de uma posição no mercado de trabalho diferenciado, não é? E hoje nós sabemos que, obviamente, buscamos aí por ser diferentes, ter o que agregar ao mercado de trabalho, para termos um melhor posicionamento e um poder de barganha, eu diria, não é? Uma bala na agulha aí para brigar por uma posição em determinado cargo, que seja numa empresa ou em qualquer lugar que você vá, não é mesmo? E a língua japonesa também é
uma bala nessa tua agulha aí, né? Para falar dessa forma. Ou seja, é um diferencial que você pode adquirir, uma vez que você tem multinacionais japonesas em vários lugares do mundo. Então, são muitos lugares que procuram por quem saiba falar o idioma inglês, né, como uma segunda língua, por exemplo. Você pode ter a sua língua, não é, nativa, como português, ou inglês, ou espanhol, enfim, e você ter tanto o inglês pode ser uma segunda língua, o japonês pode ser uma terceira língua e assim por diante, e você agregar aí no seu currículo, no seu conhecimento, né, o que você pode utilizar a seu favor no mercado de trabalho internacional. É isso que eu sempre digo. Mas, enfim, eu gosto muito de passar tudo isso para que vocês possam aprender. Falar assim, mas por que eu vou aprender katakana? Você vai aprender katakana, sim, claro que você vai. Porque ele está dentro do idioma, ele é utilizado pelo japonês desde sempre, né? E tem muitas palavras estrangeiras no idioma japonês. Muitas. Você vai no restaurante, por exemplo, o cardápio é praticamente em katakana. A sua grande maioria, não é mesmo? Dependendo do restaurante, então, quando a comida ela é de origem estrangeira, muito provavelmente, se você for num restaurante italiano, vai estar todos os nomes dos espaguetes, das massas, em katakana para você. Então, assim, se você for numa hamburgueria, né, um lugar que tudo vai estar em katakana para você, a grande maioria. Então, é muito importante que você entenda. As peças que você utiliza dentro do seu ambiente de trabalho, muito provavelmente, a grande maioria está escrito em katakana, porque, de forma geral, elas vêm de algum outro país, que seja de uma mão de obra terceirizada que faz naquele lugar, ou, enfim, por algum motivo, essas peças têm nomes estrangeiros e elas são escritas em katakana. Daí, por conta disso que muitos brasileiros, inclusive, acabam aprendendo katakana antes de qualquer coisa, né? Inclusive antes do hiragana. Mas, enfim, já falei bastante para vocês. Então, nós vamos ver, então, agora os katakanas. Não se fala dessa forma, tá? A gente não fala assim em plural quando estamos falando Nihongo, só para você entender. Uma vez que eu estou falando em português, não é? Eu digo os katakanas no plural, porque nós temos 46 símbolos, né? 46 silabários, né? Um grupo de silabários que formam aí 46 símbolos que você vai utilizar, então, para escrever qualquer palavra de origem estrangeira. Deixa eu falar uma coisa muito... Antes que eu me esqueça, que agora me veio aqui, antes que eu me esqueça, tá? Quando eu assisti há há pouco tempo, também na NHK, falando sobre isso, e muitos japoneses não sabiam disso tudo, não sabiam que foram os aprendizes de monges budistas que desenvolveram o katakana, e eu fiquei perplexo, porque eu achei que todo japonês sabia, mas não é bem assim que funciona, tá? Não são todos os japoneses que sabem, e é legal a gente saber disso. Tirei a mesa a lousa do lugar. É legal a gente saber disso, porque às vezes você pensa assim, todo japonês vai saber. Não, não é bem assim que a coisa funciona, tá? Tem japoneses que não faz a mínima ideia de que é dessa forma que foi criado o sistema de escrita do katakana. E aí, é legal que você saiba, para você ensiná-lo de repente. Uma coisa interessante de se saber é que, por exemplo, na época da guerra, né, existe um museu que tem um acervo gigantesco, não sei agora em que lugar do país, não me vem à mente, talvez seja em Tóquio, que tem guardado muitas cartas que foram encontradas nos bolsos dos soldados que morreram na guerra, em campo de guerra. Então, esses soldados japoneses deixaram cartas para escrever quem eles eram, né? Cartas para sua mãe, para sua família, para sua esposa, para os seus irmãos, enfim, deixaram cartas escritas. Porque se encontrassem o corpo dele, saberia quem ele era, né? E olha que legal, muitas dessas cartas, se não a maioria, né, assim, eram escritas em katakana. Não eram nem escritas em kanji. Um ou outro kanji talvez podia ter, mas muitas eram escritas em katakana e não em hiragana. Não é incrível? Eu vi isso sendo apresentado num programa e achei muito curioso, né, que mesmo sendo a língua japonesa, os soldados que morreram na guerra, que deixaram as suas cartas escritas nos seus bolsos, eles deixaram em katakana. Eu achei isso uma curiosidade muito legal e vou aproveitar para deixar aqui para vocês. Estou aproveitando já para deixar aqui para vocês isso, tá? Bora lá. Então, nós vamos ver o sistema de escrita
ta, ka, na. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esta leitura. Ka, ta, ka, na. Por quê? Porque eu vejo muita gente falando katagana. Não é ga, tá? Não é katagana, é katakana. Muito provavelmente se confundem por conta do hiragana. E aí falam katagana. Não é, tá? Então preste atenção, se você fala assim, tá errado. Bom, como eu estava dizendo, o hiragana, ele também possui 46 silabários, e o katakana será o mesmo. Por quê? Porque a quantidade de som, vamos falar assim, né, de fonemas na língua é o mesmo, independentemente, né, de ser escrito em hiragana ou katakana, tá bom? Então vamos lá. Nós fazemos de forma geral. Meu Deus, está difícil. De forma geral, né, nós contamos essas famílias, vamos falar assim, esses grupos ou famílias, né, de silabários, como Akasatana, Ramayarawa. Então, são 10 famílias, tá? Que possuem aí um conjunto de símbolos, cada uma delas, tá? Não são todas que possuem 5 símbolos. Tem 3 famílias que possuem apenas 3 símbolos. Por conta disso, temos um total de 46 silabários. Mas nós vamos ver isso agora, tá? Eu vou escrever para você da seguinte maneira, olha só. Assim, olha. A, Ka, Sa, Ta. Ops, ficou muito pequeno, muito apertadinho. Akasa, ta, na. Aí nós vamos ter ra, ma, ya. Vou pôr o ya aqui, tá? Ya. Akasa, ta, na, ra, ma, ya, ra. E o a. Também vou colocar o a aqui. Você vai entender por quê. Porque esses são os dois grupos, né, as 2 famílias de silabários que possuem somente 3 símbolos, 3 katakana. E aí, a partir do momento que nós temos essas famílias, eu vou dividi-las para que fique melhor para você visualizar, olha. Vamos lá. Um pouquinho apertado, desculpa, mas vamos continuar assim mesmo, tá? Agora eu vou escrever para você aqui todos eles, todos os que fazem parte de cada uma dessas famílias, cada um desses grupos, tá? Começando pelo A. A, I, U, E, O. Preste atenção, tá? Como eu estou escrevendo. Porém, é muito importante você entender que, apesar de termos aí o kakijun, né, que seria a sequência de escrita, né? E aí, por exemplo, em alguns lugares como aqui, por exemplo, nós temos esse haneiro, né? Haneiro. Haneiro é quando nós fazemos assim, né? E o pincel ele vai sumindo, tá? Isso é haneiro, tá bom? Apesar de termos, se você, por exemplo, não fizer isso corretamente, não fizer direitinho esse raneiro no lugar onde ele precisa estar, ou, por exemplo, se confundir com a sequência de escrita, escrever com uma outra sequência, porém, né, você consegue escrever da forma que precisa ser escrita, com os traços necessários que estejam aí, né, neste símbolo, neste fonema, tá perfeito? Tá? Lembre-se que nem mesmo os japoneses prestam muita atenção nisso, tá? Os japoneses também erram, também
eles não levam muito em consideração isso na hora de escrever na sua letra cursiva, tá bom? Então vamos lá. Ka, ki, que, e ko. Ok? Aqui, esse aqui, o de baixo é um pouco mais curto do que o de cima. Mas, enfim, como eu disse, né? Se você fizer assim, retinho, né, os ambos com o mesmo tamanho, também não tem problema, eles vão entender, tá? Sa, shi. 1, 2, 3. De baixo para cima, esse traço fazendo um raneiro para cima, tá? Aberto. Esse é o shi. Presta atenção, porque nós temos o tu, por exemplo, que é bem parecido, e aí muita gente se confunde, tá? Sa, shi, su, se, e so. So de cima para baixo, de cima para baixo. E aí faz aqui este raneirozinho, tá? Ele é mais assim fechadinho. So. Ta, ti. 1, 2, 3. Ti, tu. Tá aqui o tu, então, olha só. De cima para baixo, de cima para baixo e de cima para baixo fazendo esse raneiro aqui. Olha que é ao contrário do chi, tá? Esse é o tu. Aí o T, 1, 2, 3. E o to, 1, 2. Pronto. Na, ni, nu, ne e no. No é ótimo. No parece uma vírgula gigante, né? Na, ni, nu, ne, no. Ha. Ha, ri, hu, he e ro. Ma, mi, me, me e mo. Um pouquinho redondo ficou isso aqui, né? Escorregou, peraí. Vou fazer mais quadradinho, mais anguloso, tá? Mo. Vai. Ya, yu e yo. Ya, yu, yo. Aqui só tem 3. Ra, ri, ru, re, ro. Wa, wo e que seria aquele N, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos recapitular agora esses fonemas, esses sons para você que está aí, de repente, né, iniciando seus estudos e é o seu primeiro contato, tá? A, I, U, E, O. Não é O e nem E, ok? É E, O, é fechado. K, Ki, Ku, Que, Ko. Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Ti, Tsu, Tsu, tá? Quando a gente romaniza este silabário aqui, esse fonema, é TSU, de tsunami, tá? Por exemplo, tá? Motsu, matsu, tsu, tsu, tá bom? Se você tem dificuldade de pronunciar, treine um pouco, porque este fonema, esse som, é muito comum em vocabulários no idioma japonês, tá? É tsu, perfeito? Te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, ri, hu, he, ho. Presta atenção que não é ru este aqui, tá? Quando nós escrevemos esta família de silabários, tá? Vou colocar aqui em cima, tá? Em letras romanas é ra, ri, hu é com F, re, ho.
tá? Fica assim a sua leitura em letras romanas, né? Romanizado, e ele escrito com F. É tá bom? Muito bem. É como se fosse um ru e um fu, assim, um ru soprado, né? Um ru com fu junto. Preste atenção porque é legal você também entender isso, por exemplo, como taifu, por exemplo, né? Tofu, né? Que taifu, que é o tufão, tofu, que é o queijo de soja, por exemplo, não é tofu, como muitos brasileiros falam, tofu, não é tofu, é tofu, ok? Futon, né? Que é o edredom, não é mesmo? Futon, o futon é o que vai embaixo, né? O de cima é o caquebutão, por exemplo. É diferente, mas enfim. Vamos lá. Ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, wo, Quero que você preste atenção, tá? Que este wo é aquele com W-O. Não é diferente desse aqui. Quer que eu coloque em romanos para você? Eu vou colocar, tá? Vamos lá. A, I, U, E, O. K, Ki, Ku, Que, Ko. Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Ti, Tu. Tu estava aqui, né? Vamos colocar aqui em cima também, para ficar tudo igual. Tu, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, hi, hu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Ra, ri, ru, re, ro. Wa, wo e tá? Foneticamente dizendo, né? Este silabário aqui, ele teria mesmo, mais ou menos como que o som do fonema M. É tá? Ele é bilabial. Você fecha os lábios para falar tá bom? Não é N, como nós falamos em português, tá? E é bem legal sabermos disso porque toda palavra que foi escrita, mesmo que em português, tá? E ela tem um M com este, digamos, com que seria com este som, por exemplo, não me vem agora à mente, tá? Mas ela seria escrita com este aqui. Exceto que, ela, de forma geral, né, quando o japonês ele não sabe qual é aquela pronúncia, ele vai usar aqui dos silabários mamimumemo no lugar do M, porque ele não entende que ele tem este som aqui. Simplesmente. Tá bom? Como bambu, se a gente tiver que escrever, né? É bambu. Aí você tem esse som. Se você não coloca desse jeito, talvez um japonês, por ver o M ali antes do B, ele coloca bamubu, por exemplo. Pode ser que ele faça isso, porque ele viu um M. Por isso que quando a gente escreve o nosso nome em katakana, ou na prefeitura, quando vão registrar o nosso nome em katakana, nos nossos documentos, é importante você explicar para eles como que se lê, qual é o som que reproduz o teu nome. É muito importante que às vezes eles não se dão conta de que aquilo não é daquele jeito, por conta de que é um pouco limitado, tá bom? E olha, se você perceber, não tem lali lulelô.
não é mesmo? Nós não temos o som do L. Daí vem uma dificuldade do japonês de pronunciar o L, não é? E aí ele vai colocar arirurero no lugar do L. Larissa, ele vai falar rarissa, 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 tá? Arine, ao invés de Aline. Aram, ao invés de Alan. Aram. Aí ele vai colocar aqui, tá? Se você não colocar direito, talvez ele até possa falar Aram, porque termina com M no português. Alan. Exceto que termine com N. Porque não faz parte do seu sistema, né, de silabários, do seu sistema de escrita. Isso faz com que os japoneses não consigam pronunciar algumas palavras de origem estrangeira, porque ele só tem este som. São esses fonemas na língua. É claro que depois nós vamos encontrar, tá? Alguns ditongos, que são escritos, por exemplo, com ya, yu, yo pequenininho, né? Como ya, miu, myo, por exemplo. Kya, kyu, kyo, por exemplo. Zangyo, não é? Zangyo, que é a hora extra, é gyo. Então, nós temos a possibilidade, né, de termos aí depois alguns outros sons com o ya e o yo pequenininho, tá? Eles irão aqui, olha, no kaki, kuke, ko, fica kya, kyu, gomennasai, kya, kyu, kyo, por exemplo, com esse ki mais o ya, ó. Kya, kyu, kyo, por exemplo, tá? Ó, o ma, que eu falei agora, não. Mya, miu, myo seria, tá? E assim, não são todos, tá? Mas, enfim, essa não é a ideia hoje, é só para vocês terem aqui os 46 silabares. Contem depois, printem e contem. Você verá que são só 46. E aí, quero chamar a atenção para você para este wo, porque talvez você esteja se perguntando, ué, mas se esses silabares, o katakana é um sistema de escrita para que a gente possa escrever as letras de origem estrangeira, e este wo aqui, como que a gente faz para utilizá-lo? Não faz. Ele existe dentro da tabela, mas praticamente não é utilizado. Por quê? Porque este wo aqui é somente utilizado como uma partícula, não para constituir, né, uma palavra, ou seja, para representar o som que emite uma palavra. Ele é somente para a parte gramatical, onde nós temos aí uma frase constituída de um verbo transitivo direto, ou seja, de um tadoshi, com um objeto direto na minha frase. E aí, este wo, ele vai indicar o objeto direto da minha frase, constituída de um verbo transitivo direto. É isso, tá? Mas em hiragana nós vamos utilizá-lo assim, tá? E aí ele terá este som de wo e esta função gramatical para ele. Aqui, quando que ele é utilizado, por exemplo? Quando a gente tem que transcrever vamos supor, existe uma frase, tá? Está escrita em Nihongo, com kanji, com hiragana, com tudo certinho, e a gente precisa colocar o furigana, ou seja, a sua leitura em katakana. Isso pode acontecer, tá? E aí, a leitura daquele wo que vai estar lá será colocada desta forma. Lembra que eu falei agora para você que algumas cartas foram encontradas de soldados que perderam a vida na guerra e que era escrita em katakana? Eles escreviam este wo aqui como se fosse, não é mesmo? Dentro dessa construção gramatical. E era escrito em katakana. Então, existe esta possibilidade também, tá? De você encontrar em algum momento. Bom, eu acho que está tudo aqui. Passei para vocês o que vocês precisam saber. Lembrando que o katakana ele é mais anguloso, ou seja, mais quadradinho, né? Então, o K, por exemplo, apesar de parecer com o K do hiragana, não é, porque o de hiragana tem um ponto, tem um traço aqui a mais, e ele é mais arredondado, assim como o E também, não é? Então, ele também é, lembrando que, tá? Ele pode ter a leitura de E como partícula e a leitura de Re.
tá? Se eu falo resso, por exemplo, que é umbigo, é re. Agora, se eu utilizo como uma partícula, ele é e. Por exemplo, Tokyo e ikimashita. Eu fui a Tóquio. E aí ele é uma partícula que indica esse deslocamento, tá bom? Mas, enfim, não é o caso aqui hoje, só para você entender que é usado como uma partícula. E no hiragana nós o temos também dessa forma, só que ele é mais arredondado, aqui ele é mais anguloso, tá? É isso. Eu acho que eu passei tudo para vocês direitinho. Comente aqui para mim se você gostou, se você achou massa demais essa aula. Coloque hashtag massa, com 3 As, como sempre a gente utiliza aqui, tá? Não tinha intenção de colocar as letras romanas, mas é legal até, sabe por quê? Porque olha só, nós temos aqui SHI e CHI. O SHI é chi, o CHI é chi. E isso causa uma confusão muito grande em muitas pessoas também, tá bom? Lembrando que o mo do hiragana, ele ultrapassa aqui, ó. Vou fazer isso para vocês, ó. Ele faz assim, assim, assim. Ele ultrapassa essa parte aqui de cima. Tá vendo? Ele é mais arredondado. O do katakana não ultrapassa. Não pode ultrapassar. E ele é mais anguloso, tá bom? Vou apagar aqui, porque não é aula de hiragana. A de hiragana já foi feita para vocês. Se você ainda não viu, veja, tá bom? E aí, queria fazer um convite, olha só, se você quer ser um samurai, uma samurai do Fale Japonês, ou seja, um aluno meu, no meu curso fechado, nós vamos deixar para você aqui o link na descrição desta aula, para que você possa saber tudo o que você precisa para ser um aluno meu no meu curso fechado da língua japonesa. Se você quiser se aprofundar mais nesse idioma, fique à vontade, né? Entre em contato com a equipe de suporte, se você tiver alguma dúvida de pagamento e tudo mais. E lembrando que você tem o ano todo, tá? O curso do Fale Japonês está disponibilizado para vocês, né? O ano todo. A qualquer momento você pode entrar, enviar esta aula, este link para algum amigo, para que ele possa ver, né? Como que é a minha forma de ensino e, de repente, fazer parte aí dessa legião dos falantes de Nihongo comigo, né, da comunidade dos samurais aqui comigo no Fale Japonês. Será um enorme prazer ter todos vocês comigo, tá bom? É isso. Muitíssimo obrigado por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de colocar nos comentários aqui se vocês gostaram da aula. Deixe também algumas sugestões de conteúdo que você gostaria que eu fizesse para você aqui nas mídias do Fale Japonês, seja no YouTube, Facebook ou Instagram. Né? A minha equipe vai fazer uma triagem aí, vai me passar essas sugestões para que eu possa criar mais conteúdo aqui para vocês e fazer com que o Fale Japonês sempre possa trazer, né, uma resposta às suas necessidades reais em relação ao idioma. Tá bom? É isso por hoje, muitíssimo obrigado. A gente se vê então em outra aula. Lembrando que toda segunda-feira nós temos ou uma live ou um vídeo para vocês gravado. Nem sempre eu posso estar ao vivo. Quando eu não posso estar ao vivo, vocês terão uma aula gravada, tá bom? Se eu puder estar ao vivo, eu estarei com o maior prazer, mas de forma geral estou ao vivo, tá? Ou um vídeo cultural e assim por diante. Não se esqueça de se inscrever em todos os canais aí, né? E ativar as notificações para que você não perca absolutamente nada. E a gente se vê em uma outra aula, em um outro vídeo. Até lá. Samurais, não esqueça de colocar hashtag samurai aqui para eu saber que vocês estiveram presentes na aula, tá bom? É isso, somente para alunos esse hashtag, hein? Hashtag samurai. Eu quero saber se vocês estiveram aqui comigo. Até a próxima. Já, né? Arigatou gozaimashita.